graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão aqui hoje, nesta manhã. É muito bom nós podermos estar juntos e mais ainda quando nós percebemos que a presença do Senhor está aqui para nos abençoar, para nos restaurar, para cuidar de nós, para nos alertar, para nos corrigir. É bom, não é? Saber que o Senhor também está aqui para nos corrigir. E é bom saber que o Senhor está aqui para cuidar de nós, para nos levar ao colo. Nós temos, imaginem, nós temos todos uma história, não é? Estamos todos num lugar nessa história. Mas o Senhor é tão perfeito e tão infinito que nada do que nós estamos a passar todos juntos, individualmente, lhe é despercebido e Ele não tem a capacidade de entender ou de nos levar a um lugar mais tranquilo. Às águas tranquilas, àquelas pastos verdejantes, como o salmista dizia. Então Deus tem esse poder. Se calhar veio a calhar então a pregação de hoje, porque eu tenho estado a pensar sobre a igreja saudável. Não sei se estou a fazer série, se não estou a fazer série, isso não é o mais importante. Sei que estou a estudar a carta aos Tessalonicenses e à medida que a carta nos vai aproximando da verdade de Deus, nós vamos tentando extrair aqui princípios práticos para a nossa vida hoje. E a semana passada nós vimos as marcas da igreja saudável, o poder da igreja saudável, o impacto dessa igreja saudável e também o resultado. E o resultado da igreja saudável e todas estas coisas é que ela tornou-se um modelo. Ela torna-se modelo para as comunidades cristãs ao redor. Mas ela multiplica-se e por isso mesmo se torna modelo. E nós vimos isto. Mas hoje nós vamos ver no capítulo 2, do verso 1 a 4 e depois também no verso 13. Mas nós vamos passear um pouco por aquilo por esta carta e por o capítulo 2. Mas diz assim as Escrituras: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos os homens, ou a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. E depois no versículo 13 diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Então nós sempre vamos verificar uma causa e um efeito. Há sempre uma origem e há sempre um resultado. E é aquilo que nós vamos verificar hoje. E esta causa e este efeito traduz-se numa igreja à prova de fogo. Não são as circunstâncias que nós vivemos, nem que nós passamos, que determinam o resultado que nós temos. Porque a causa, a origem, se estiver no lugar certo, na causa certa, o resultado será sempre o mesmo, que é uma igreja à prova de fogo, que prega o Evangelho a tempo, a fora e fora de tempo, com a circunstância boa ou com a circunstância ruim. Amém? Então hoje uma igreja saudável diz que é uma igreja à prova de fogo. Não há igrejas à prova de fogo sem serem constituídas por crentes saudáveis. Crentes à prova de fogo. A igreja é simplesmente o aglomerado desses crentes.
Ou seja, quando eu falo agora de igreja, estou a falar da comunidade cristã que se reúne num lugar. E esta carta vem mostrar que o avanço do reino de Deus não está limitado a um líder. Mas o seu avanço acontece na ação contínua dos crentes. Ouça, a nossa igreja não está dependendo de um líder, a não ser o líder Jesus. Mas estamos aqui a falar de pessoas, aqui neste lugar. A nossa igreja não depende de um líder. No dia em que nós acharmos que a nossa igreja depende de um líder, é a nossa ruína. Ela depende em tudo de Deus e da ação dos crentes que cooperam com Ele. Quando uma igreja está saudável, ela coopera entre si mesma para cumprir o propósito do seu líder, que é Cristo. Diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, versículo 1 do nosso texto, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra que eu queria destacar aqui é não se tornou infrutífera. A estada de Paulo, de Silas e Timóteo entre os Tessalonicenses tornou-se frutífera. Teve um impacto crucial na vida dos Tessalonicenses. Um impacto devastador naquela cidade. Então a nossa estada entre vocês não foi infrutífera. A igreja saudável não é infrutífera. Não é ausente. Não é, como é que se pode, invisível. O ministério de Paulo, como também o de Silas e Timóteo entre os Tessalonicenses, foi tão impactante, tão frutífero, que as pessoas não foram apenas salvas. Não foi apenas constituída uma igreja naquele lugar. Mas as pessoas foram constituídas reino de Deus ali. Elas cresceram e deram fruto. Mas não deram fruto apenas dentro das portas. Elas deram fruto para além das portas e para além da presença de Paulo, de Silas e Timóteo. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 8. Repare, quando a causa é o Evangelho e a transformação pelo Evangelho, há um efeito. Vejam qual é o efeito que Paulo está aqui a dizer. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Ouça, não é o mais importante ser nossos. Se não tivesse ali "e" do Senhor, alguma coisa poderia estar errada. Alguma coisa poderia estar mal. Mas é na medida em que eles imitam o Senhor e outros imitam eles, a imitar o Senhor, é que está o resultado. Então, com efeito, vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, tendo recebido a palavra. Então, aqui está a causa. Tendo recebido a palavra, vocês têm um efeito. Existe um resultado. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ouça, estas duas coisas só conjugam bem na igreja saudável. Só existem e coexistem na igreja de Cristo. Quem é que tem alegria a passar por tribulações? Quem é que tem todo o seu gozo nas provações da vida? Até o crente tem dificuldade em discernir estas verdades. E quando eu digo discernir, eu estou a dizer vivê-las. Não estou a dizer só pensar nelas. Estou a dizer vivê-las. Quem é que tem alegria em passar as tribulações? E por isso aqui esta alegria diz de uma alegria numa razão, numa origem, numa base. É a alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Ouça, irmãos, as nossas tribulações, as nossas dificuldades podem dar bom resultado ou mau resultado, bom testemunho ou mau testemunho, tristeza profunda ou alegria transformadora. Está nas suas mãos decidir hoje. Porque não há aqui ninguém que não passe por tribulações. Não há aqui ninguém que possa dizer, eu estou livre de provações. Porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis
Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se a nossa vida estiver em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não há hipótese. A matemática de Deus não falha. A matemática de Deus é única. É sim e não. É verdade e falso. Então nós vemos que há aqui uma necessidade que nós temos como igreja saudável, se é que nós somos uma igreja saudável. Se nós nos identificamos com esta igreja saudável, nós temos que entender a importância do bom testemunho. E o bom testemunho vai muito para além de nós falarmos cuidadosamente. O nosso bom testemunho, a necessidade da importância do bom testemunho, já vamos ver onde é que ela é importante. Onde é que ela se torna verdadeiramente importante. Crucial para que a igreja seja uma igreja à prova de fogo. Paulo disse que eles na tribulação, mas com alegria, se tornaram o modelo. Quando é que nós nos tornamos o modelo, irmãos? Do Livramento, Torres Vedras, Malveira, Mafra, Ericeira e arredores, Santa Cruz, para ninguém ficar de fora. Não é? Sei lá, de tanto lá, Alcaínça também. Eu disse Malveira, mas agora Malveira e Alcaínça estão juntos, não é? Unidos. E Venda do Pinheiro, pronto, toda a gente aqui. Como é que nós nos tornamos um modelo? À luz da palavra de Deus. Como é que eles se tornaram um modelo? Qual é a prova de fogo em que a igreja saudável se destaca e é transformadora do lugar onde vive? Quando no meio da tribulação a sua alegria é viva no Espírito Santo. Não é na loucura, irmãos. Não é na ignorância. Não é rir só porque riu, porque tomou um comprimido. É porque naquilo que é impensável viver-se de uma forma alegre, a pessoa diz, eu sou feliz. Muitas vezes o ser feliz não é o estar feliz naquele momento. Faz sentido para si? Muitas vezes nós não nos sentimos salvos sendo salvos. Quantos de vocês não se sentiram salvos já na vossa vida cristã? Creio que todos. Há momentos em que nós nos questionamos sobre essa salvação porque nós erramos. Mas ouça, nem nunca você ganhou ou adquiriu ou alcançou a salvação por aquilo que você fez. A salvação do crente está em Cristo, somente em Cristo. E quem se coloca em Cristo, se dá a Cristo, é salvo. A importância de um bom testemunho, o testemunho pessoal é vital para a credibilidade ou a descredibilidade, não só da pessoa indivíduo, mas também do lugar cristão, da comunidade cristã onde ele ou ela reside. E Paulo destacou esta importância não só por palavras, mas principalmente por bom testemunho. Pela sua forma de estar, pela sua forma de apresentar-se em Tessalónica. E irmãos, nós temos tanto a aprender com Paulo, Silas, Timóteo e a próprios Tessalonicenses. Porque ele diz, no meio de perseguição e afronta, ele diz assim no versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento. Paulo estava a lembrá-los que 170 quilómetros antes de eles chegarem a Tessalonicenses, eles tiveram uma prova de fogo, que dava para eles repensarem toda a sua vida. Estamos a fazer mal o ministério? Estamos a fazer o que é contrário à vontade de Deus? Será que Deus não é connosco, nem é por nós? Se eu estou a viver esta tribulação, será que eu estou a viver no caminho do Senhor? Irmão, não se questione nas tribulações. Porque as tribulações vêm para provar a nossa fé. Para aperfeiçoá-la e torná-la perfeita em Cristo. Se nós como crentes desistimos das tribulações ou as ignoramos ou não as aproveitamos como onda para chegarmos ao lugar onde Deus quer, nós perdemos a oportunidade
E podemos andar a passar de tribulação em tribulação em vez de fé em fé e de passo em passo para chegar lá. E Paulo entendeu isto. Paulo estava no must, estava em Filipos, entrou lá e ele dirigiu-se para um lugar onde era a oração e ele começou a falar das Escrituras e logo uma senhora tornou-se tão afeta àquilo que eles estavam a dizer. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Diz que Deus abriu o coração dela para ela estar atenta àquilo que o Senhor estava a ensinar. Lídia. E Paulo teve este conforto ali. Porque quem é que não gosta de passar a um sítio, vai pregar o Evangelho e de começar a ver que há pessoas que estão a começar a quê? A integrar-se e a entregar-se ao Evangelho. A aceitar aquilo com unhas e carnes e dizer, olha, se tu olhas para nós e vês que a tua serva é digna, então entra na minha casa. Olha que bom testemunho, olha que boa, coisa boa. E eles começaram a ir a esse lugar de oração. Sistematicamente, mas por detrás dele havia uma senhora, uma mulher, uma jovem que era possessa com o espírito de adivinhação e que dizia constantemente, olha estes que servem o Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Paulo começou a ficar com os ouvidos cheios daquilo e começou a chatear-se, chegou ao limite e disse, olha, sai dela em nome do Senhor Jesus. E saiu. Só que ela era lucrativa para aquele malta ali em Filipos. Aqueles senhores que ganhavam guita à laia ou à lei da adivinhação que aquela senhora tinha, trouxe uma dificuldade enorme para a vida de Paulo, Silas e Timóteo. Trouxe uma provação de fogo que poderia fazer com que eles desistissem de servir o Deus Altíssimo e apresentar o caminho da salvação. Olhem como o diabo é astuto. Mas o crente tem que estar preparado e tem que perceber que tem que ter a armadura da fé, a armadura de Deus, a armadura de Deus. E o que é que Paulo fez? Paulo tentou se justificar? Não. Foi açoitado publicamente. E ouçam, quando nós somos açoitados publicamente, eu quero dizer isto, não é só açoitados com varas como eles foram naquele dia. Mas nós muitas vezes somos açoitados verbalmente, publicamente, ok? Somos destruídos, às vezes até por nós mesmos. E quando isso acontece, como é que nós colocamos a nossa vida em causa? O nosso ministério em causa, o nosso serviço em causa, o nosso bom testemunho em causa. Mas Paulo não fez isso e ele está-nos a dar um ensino hoje. Porque ele disse aos Tessalonicenses, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como vós bem sabeis, nós chegámos aqui e pregámos o Evangelho. Ouçam, eles foram presos por pregar o Evangelho. Ou melhor, por terem tirado lucro a quem era malandro. Enquanto eles pregaram o Evangelho, isso não trouxe dificuldades à cidade, está tudo bem, deixa-os pregar à vontade. Mas quando tocou ali em tirar a guita, açoitados e prisioneiros. Nós hoje estávamos a cantar estas músicas e eu estava a pensar, estes foram os corinhos cantados na prisão de Filipos por Paulo, Silas e Timóteo. Estes foram os corinhos cantados. Hosana, salva-nos, Senhor. Quebra as nossas cadeias. És tu que és a nossa salvação. Tu és a salvação. Tanto é que, à meia-noite, quando o Espírito Santo abanou aqueles alicerces, sabe como é que eles estavam presos? Estavam presos nos calabouços, às escuras. E eles disseram assim ao carcereiro, prende-os na máxima força. Era para que eles não fugissem, irmãos. Eles não sabiam o que lhes esperava. Mas eles estavam a louvar a Deus. Eles estavam a louvar a Deus constantemente. Eles sabiam a quem serviam. E eles entendiam a importância do bom testemunho em qualquer circunstância. Desistir não estava no vocabulário deles. Vamos em frente. Estavam presos a uma parede e mais. O carcereiro estava com tanto receio que eles saíssem, que não só os colocou com grilhões, correntes, agarradas à parede, como também colocou os pés dele num tronco. Era um tronco enorme, pesado,
grosso, onde só se levantava com colocar lá os pés e cabiam lá as canelas, não dava para tirar, e mais, as pernas eram tão afastadas para criar câmbrias durante o tempo em que estivessem lá, para não terem ousadia sequer de pensar, vou fugir. Era para os quebrar física, emocionalmente. Era para os destruir por completo. Sabe o que é que eles estavam a fazer? A mastigar o bom testemunho. Nós sabemos quem nos chamou e quem servimos nós. Então estavam a louvar o Senhor, que é assim que a Bíblia diz. E no momento em que o Espírito Santo abana aquela estrutura, eles são soltos. Eles são soltos. O homem e o carcereiro tentou tirar a vida a ele, e o próprio Paulo gritaram de lá de dentro e disseram, não faças isso a ti mesmo. E ele foi salvo. A necessidade de nós termos um bom testemunho. Quando ele saiu da prisão, ele chegou à casa de Lídia e ainda confortaram os irmãos. Quem é que foi confortado? Quem não passou pela tribulação? Quem é que confortou? Quem depois da prova dura aumentou a sua fé e solidificou a sua confiança em Cristo Jesus. Extraordinário! E eles andaram 170 quilómetros para chegar a Tessalonicenses. E ele diz assim na palavra, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta era a necessidade e a importância de um bom testemunho. Para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E sabem quando ele diz muita luta? Sabem qual é a luta? Não é de Filipos. Mas agora já tem a ver com a cidade onde eles entraram. E isto está no capítulo 17 de Atos. E nós quando vemos isto, e que temos que recordar isto, nós entendemos que em meio de muita luta, foi quando eles começaram a pregar o Evangelho, e enquanto não houve invejas, não houve dificuldades, então está tudo bem. Mas no momento em que começaram a adquirir entendimento das Escrituras, começaram-se a agregar alguns ilustres, algumas pessoas com distinção na Tessalónica, pessoas que eram judeus que converteram-se ao cristianismo, outros gregos ilustres começaram-se a chegar, e até mulheres muito distintas em Tessalónica chegaram-se a Paulo e juntaram-se a Paulo e a Silas. E isto criou inveja. Já alguma vez sentiu inveja? Já alguma vez foi motivo de inveja para outra pessoa e sofreu essa tribulação? Claro que sim. É só puxar aqui pelos orelhos e lembrar-se. Às vezes somos nós, outras vezes somos nós a causa. Não é? Muitas vezes somos nós os invejosos, outras vezes são os invejosos para nós. Nós somos a causa de. E todos nós já lidámos com isto. Naquele momento, quando eles começaram a lidar com a inveja, sabe o que aconteceu? Os judeus que foram à casa de Jason, que era a pessoa que tinha acolhido Silas e Timóteo, Silas e Paulo, Paulo e Silas, e arrastaram-no, como não encontraram os outros, arrastaram-no até ao meio da cidade e expuseram-nos publicamente, mais uma vez, de uma forma fechada. Mas sabe o que é? Nós podemos identificar as dificuldades da vida. Porque eu lembro-me sempre, quando eu penso assim, olha, mas se eu lidar com isto de uma forma ignorante, ou de uma forma menos cuidadosa, ou o meu testemunho não contar assim tanto no meio do povo, porque se dilui, eu lembro-me sempre do barco de Jonas. Sempre vem à minha mente o barco de Jonas. Nós somos um corpo, irmãos. Nós não somos individualmente responsáveis pela nossa vida. Só. Claro que nós somos responsáveis pela nossa vida individualmente, mas nós não podemos achar que o resultado individual não traz peso às outras pessoas, porque o barco de Jonas mostra-nos exatamente isso, porque pela infidelidade de uma pessoa, todos os que estavam naquele barco sofreram a dificuldade daquele erro. Todos. E não é nas facilidades da vida que nós mostramos a nossa integridade e a forma como está o nosso coração. Não é nas facilidades da vida. É exatamente nas dificuldades que vêm à tona quem somos. E é aí que devemos trabalhar para sermos quem Deus quer que nós sejamos. É exatamente quando vem a dificuldade que nós temos que estar com as armas logo apostas e dizer em oração, Senhor, o que é que queres que eu faça? É agora. Foi quando Paulo ficou sem vista, é que ele disse ao Senhor, o que queres então que eu faça?
A partir de agora tem que ser guiado. Já notou isto? Então quando nós chegamos a um beco sem saída, a uma dificuldade difícil, a uma tribulação sem par, nós o que temos que fazer em oração, dizer: Senhor, eu estou pronto, guia-me tu, eu já não sei para onde ir. E é bom nós dizermos isto. É necessário nós dizermos isto. Porque nós podemos identificar as dificuldades da vida. E identificar que estes lugares são um lugar de preparação, são a forja da vida. É assim que nós devemos encontrar. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3 diz que a nossa alegria, nós estamos muito felizes, que toda a nossa alegria esteja nas provações que nós vamos passar, porque elas produzem perseverança, e a perseverança trabalha a nossa fé de forma completa. Uau! E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e 7, deixem-me abrir, que é outro lugar em que também fala disto, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E agora repara o que é que o apóstolo Pedro diz acerca das provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então eu não posso pensar que a tribulação não vem com um propósito específico para mim. Ela vem para trabalhar o valor da nossa fé e para confirmar o valor da nossa fé. E é na dificuldade, na prova, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ouça, este é o propósito da tribulação vir à vida do crente. E se nós conseguirmos entender isto, nós vamos ser muito mais capazes de ultrapassar aquela dificuldade. Se nós entendermos que a dificuldade que está à nossa frente não é por acaso e Deus não está a dormir, nós vamos passá-la na fé do Senhor Jesus Cristo para a honra, glória e louvor do seu nome. Claro, nós vamos ser beneficiados porque nós vamos crescer. Vamos crescer. E a expressão quando ele diz não se tornou infrutífera, o que é que isto quer dizer? Houve resultado benéfico para vocês, para nós e para toda a cidade. Então há não só a importância do bom testemunho, mas também a essência. Onde é que ele nasce? Qual é a sua origem? A sua base está onde? Versículo 13, na parte A deste versículo, a primeira parte do versículo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Paulo revela agora que uma das razões principais que o leva a dar graças a Deus pelos próprios Tessalonicenses é eles terem recebido a palavra de Deus. Esta é a razão, esta é a causa, esta é a essência, esta é a natureza do bom testemunho, esta é a razão da transformação, esta é a base de toda e qualquer transformação do crente em prol da salvação. Quando eu digo em prol da salvação, não é que nós nos tornemos salvos por causa disso, mas ela vai o quê? Identificar, exultar e apontar à salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. É pelo nosso testemunho também. E estas marcas que Paulo já tinha falado, e ele dá graças a Deus por elas também, mas ele agora diz que a essência dessas marcas, desse bom testemunho, está na palavra de Deus. Aceitar a palavra de Deus é uma jornada espiritual. É uma jornada, é um caminho espiritual, é uma caminhada que nós fazemos. E não é igual para todos. Não é igual para todos essa caminhada. É diferente. Ela tem uma diferença e podemos identificar pelo menos 3 graus que quase toda a gente experimenta quando chega à salvação, quando chega a este entendimento. Em primeiro lugar, o primeiro grau é o conhecimento. E isto envolve aprender sobre a palavra de Deus, estudar as Escrituras, entender os princípios e ensinamentos que estão lá contidos nela. Ter esta vontade de chegar lá. E este é o ponto de partida. É onde nós começamos a compreender o que Deus é, quem Deus é e o que é que Ele diz através das suas Escrituras. O segundo grau é a crença, que é depois de nós nos não é despojarmos, é de nós irmos ao encontro deste conhecimento,
nós chegarmos ao lugar além do intelecto. Isto vai muito além do conhecimento intelectual. É quando nós internalizamos esses ensinamentos. Esses ensinamentos não passam apenas por teoria, começam a ser prática e aplicados na nossa vida. E aí nós estamos a viver em crença já. Este é o segundo grau. Começamos a acreditar neles profundamente e fazemos deles os nossos princípios. E depois vem a transformação, que é o terceiro grau. O terceiro grau é a transformação. Primeiro o conhecimento, depois a crença ou a fé, viver por esses princípios, e nós vamos sendo transformados. Esta transformação, para já, é contínua. Não é de um momento para o outro. Daí eu ter dito a jornada. Porque nós vamos estando sempre a conhecer mais, a viver cada vez mais e a aplicar esses princípios e a ser cada vez mais transformados. E lembre-se que esta jornada é pessoal. Ela não é feita... Ou seja, nós não crescemos em grupo. Nós crescemos individualmente. Não sei se você entende o que eu estou a dizer agora. Não é porque a minha mulher lê as Escrituras que eu vou aprendê-las. Entende? Não é porque o Sérgio vai orar por mim mais que eu vou conseguir entender e orar a palavra também para a minha vida. Isto tem a ver com cooperação. Isso tem a ver com ajuda mútua. Isso tem a ver com o crescimento mútuo. Mas o nosso crescimento é chamado individual também. Então a essência está na palavra e nós temos que fazer esse esforço de comunicar com a palavra e ir crescendo em relação à palavra. Esta jornada não só é pessoal, como ela é única para cada indivíduo. Algumas pessoas podem passar por estes graus rapidamente e estão ali e conseguem, e outros vão um pouco mais devagar. E é aí que nós temos que nos compreender e suportar uns aos outros, porque nós não vamos todos à mesma velocidade. E nós não somos mais ou menos pela velocidade que nós atingimos neste processo. Por isso é que a Bíblia diz: o forte deve o quê? Suportar o fraco. Não é massacrá-lo. É, Martin? Não é massacrá-lo. Não é lhe pôr mais peso ainda. É libertar os seus fardos para que ele consiga caminhar à mesma velocidade. É um equilíbrio que vai tendo. Então não só a importância do bom testemunho, mas a essência dele. Eu dou graças a Deus porque vocês ouviram a palavra de Deus e se entregaram a ela. É isto que Paulo está a dizer aos Tessalonicenses. E ele depois chega então ao resultado. O resultado do bom testemunho, que é a última parte do versículo 13, que diz assim: o qual é a qual? A qual o quê? A palavra. É a palavra que eles receberam, e depois diz assim: a qual, com efeito, então a palavra quando é recebida, ela tem um efeito, um resultado. A qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Lembram-se que Paulo já tinha mencionado acerca da operosidade da vossa fé. Era uma das razões que ele dava graças a Deus na oração pelos Tessalonicenses. Dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, ou seja, do vosso amor esforçado. Ouça, não é amor forçado. É esforçado. É com esforço, sim. Porque ele vai além das nossas capacidades naturais de amar. Porque ela requer que nós busquemos do amor de Deus, que é puro, santo, perfeito, e nós debitemos isso também nas outras pessoas. Amai aos outros como eu vos amei. Eis um novo mandamento que eu vos dou. É um mandamento que vocês precisam de mim para conseguir dar aos outros. É assim que Jesus está a dizer. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Paulo já tinha mencionado todas estas marcas. E estas seriam as marcas da igreja saudável, produzidos em meio de muita tribulação, irmãos. Muita dificuldade. Eles estavam a ser perseguidos até pelos seus conterrâneos. Até pelas suas próprias famílias. Nós não conseguimos entender isso, porque nós hoje vivemos aqui num mundo apático em relação à palavra de Deus. Se até os crentes muitas vezes não dão valor àquilo que leem, àquilo que dizem que é absoluto para as suas vidas, que é a única regra de fé e de prática para as suas vidas, e não dão assim tanto valor a isso, como é que os não crentes irão dar? Já vamos ver qual é o resultado e nós queremos esse resultado para a nossa vida. Eu aqui pus assim: crentes saudáveis igual a igreja saudável. Já vou lá.
Versículo 14 diz assim: tanto é assim, ou seja, eles receberam a palavra de Deus, ela tornou-se um efeito, tem um resultado, e diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judeia em Cristo Jesus. Ora, se ele antes disse: vocês nos tornaram nossos imitadores e de Jesus Cristo, porque eles o quê? Não só estavam a aceitar a palavra, como estavam a ser transformados pessoalmente com ela, e estavam a incomodar as outras pessoas, que houve um resultado. Agora vocês tornaram-se também imitadores daqueles que eram crentes na Judeia, que foram maltratados pelos seus conterrâneos, os judeus. Os próprios até que mataram Jesus Cristo. Vocês agora também são imitadores deles aonde? No efeito. Vocês tiveram o mesmo efeito, o mesmo resultado que eles tiveram. Vocês são mesmo uma igreja saudável. Estão a levar nas lonas. É isso que Paulo está a dizer. Ela teve um efeito tão verdadeiro em vocês que vocês tornaram-se os imitadores de Deus, como os judeus também foram lá na Judeia. Vocês estão a sofrer a consequência de ser crentes. Porque também padecestes. Ouça, eu gosto muito desta palavra padecer, mas ela, no verdadeiro, ela diz sofrer alguma coisa. Antes de nós pensarmos em sofrimento físico, pessoal, mental, espiritual, verbal, ali pelos seus, não pensem só assim. Pensem que eles sofreram uma transformação em primeiro lugar, que lhes deu a capacidade de sofrer depois então fisicamente. Porque a palavra de Deus ela ter sido aceitada, ela foi de uma forma, ela efetuou neles um resultado tão visível que até fez com que eles tivessem o mesmo efeito naquela cidade que tiveram na Judeia. Foi sofrer aquela perseguição, sofrer pelos seus próprios conterrâneos, a expulsão, a excomunhão. Já não és cá dos nossos, já não pertences aos nossos. Diz: também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo já tinha afirmado sobre quais provas estas marcas estavam assentes. As marcas da igreja saudável, de uma igreja modelo, de uma igreja à prova de fogo, estavam no meio da tribulação, estavam no meio de provas de fogo. Os testes de fogo são os resultados práticos de uma igreja saudável. Uma igreja saudável não pode ser uma igreja saudável sem passar por testes de fogo, porque a Bíblia diz que os testes de fogo são a prova da nossa fé. E uma igreja sem fé é uma igreja que não é saudável. Porque também padecestes. E é isso que ele diz no capítulo 1, versos 6 e 7, diz: com efeito, vai lá outra vez o efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então não é só o sofrimento, não é só a tribulação, mas a forma como nós aceitamos aquela tribulação, de forma alegre no Espírito Santo. Foi assim que eles se tornaram modelo para os outros. Então, crentes saudáveis igual a igreja saudável. E deixe-me explicar o que é que está aqui contido nesta ideia. Porque por vezes nós gostaríamos que fosse ao contrário. Igreja saudável, crente saudável. Nós entramos dentro de uma igreja que fosse saudável, nós automaticamente, bumba, ficámos saudáveis. Que espetáculo, isto é muito giro. E nós podemos achar graça a isso, mas é isso que as pessoas procuram hoje. Elas não querem participar de uma igreja e torná-la saudável. Elas querem ir à procura de uma igreja que já seja saudável aos olhos delas. E o que a Bíblia nos mostra é que eles se tornaram crentes saudáveis. E por causa disso, trouxeram problemas para as suas vidas. Mas crentes saudáveis, igreja saudável. Claro que depois, quando uma igreja é saudável e as pessoas entram, porque uma igreja saudável ela faz o quê? Ela atrai pessoas imperfeitas. E por isso é que é impossível haver igrejas perfeitas. Porque cada vez que uma igreja é saudável, ela vai atrair o quê? Pessoas imperfeitas que precisam de cuidado, precisam de ajuda, precisam de ter e alcançar exatamente o que eles veem que aquelas pessoas já alcançaram. E o que é que uma igreja saudável faz? Influencia,
Porque, ouçam, a igreja não salva nem transforma. Paulo o que é que disse? Muito bem, vocês transformaram. Não. Vocês foram transformados pela palavra e com efeito tornaram-se imitadores de Deus e por causa disso são um exemplo para os outros, de forma que os atraem e pregam também a palavra e eles também são transformados. Porquê? Pela palavra, não é pela igreja. A igreja é um utensílio nas mãos de Deus para pregar e proclamar o evangelho. Então uma igreja saudável é à prova de fogo, ela tem importância no seu testemunho, entende? Sabe de onde é que ele nasce, que é na palavra, e ele sabe qual é o resultado, que é pregar a palavra. Independentemente das circunstâncias e das dificuldades. E isso é o que está escrito. Em Atos 17, 5, 7, repara o que é que está escrito, porque uma igreja saudável nunca passa despercebida. Uma igreja saudável nunca passa despercebida. Os Tessalonicenses deram conta do impacto que o Evangelho teve naquele lugar. E eles testemunharam do resultado que a igreja saudável teve naquele tempo, naquela cidade. Não só na sua cidade, mas ouça, em todo o lugar onde a igreja saudável estava a espalhar-se. Leia comigo em Atos 17, versículo 5 a 7. Porque este é o momento em que quando Paulo está a ser perseguido, Silas está a ser perseguido, Timóteo está a ser perseguido, e os outros crentes que já se adicionaram a eles estão a ser perseguidos. É o que acontece aqui. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, aquela multidão, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Agora ouçam qual foi o impacto da igreja saudável. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Reconhecem o resultado de uma igreja saudável, de crentes saudáveis? Eles impactam o mundo, eles transtornam o mundo. Eles vão transformar a realidade do mundo. Vão trazer tropeço ao mundo. Mas nunca se desfaz da importância do bom testemunho, da razão ou da essência do bom testemunho, que é a palavra de Deus. E o resultado que traz é um transtorno no lugar onde está. Então não interessa o nome da congregação, nem a quantidade de membros que congregam nessa congregação, porque por onde quer que o Evangelho, ouçam o que eu estou a dizer, é o Evangelho, por onde quer que o Evangelho seja pregado, o Evangelho, vai abalar o mundo. Porque o Evangelho continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o efeito da palavra de Deus. Então, por onde quer que hajam crentes saudáveis, o Evangelho está a ser pregado. E ele está a ter o efeito. E quando crentes saudáveis se reúnem, aí existe uma congregação saudável. Uma igreja à prova de fogo é uma igreja que prega o Evangelho em todas as circunstâncias e não permite que nenhuma situação a retraia da sua missão. Se nós entendemos que a nossa missão é pregar o Evangelho, não há condição para continuar a fazê-lo. Não há nada que nos possa proibir. Quando eu disse ao contrário, era de situação. Não interessa as condições que nós temos que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho ainda não custa dinheiro, irmãos. Custa é tempo, que é o que ninguém quer dar. Pregar o Evangelho não custa dinheiro, irmãos. Custa é tempo. E esse é o ouro dos nossos tempos. Esse pode tornar-se o ídolo maior dos nossos tempos.
Vamos prosseguir ainda com o nosso culto. Nós temos ainda o nosso tempo de comunhão, de lembrar a morte do Senhor, e ainda bem. Sim, eu peço ao grupo de louvor que possa subir. Sim, nós vamos também ainda dar aqui os elementos. Mas eu gostava que nós pudéssemos pensar nisto enquanto estamos a louvar e estão a receber os elementos do pão e do cálice, que nós pudéssemos pensar nisto. O resultado da igreja saudável, a importância do bom testemunho, a essência do bom testemunho e o resultado fazem de uma igreja visível. Só isto é que fará a igreja visível. Nós conhecermos a importância do nosso bom testemunho, a essência que nasce da palavra de Deus e o resultado que nós temos que ter, que é continuar a pregar a palavra de Deus. Então peço aos irmãos que possam levantar e nós vamos receber também os símbolos, vamos louvar a Deus.